Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos. Esse programa que acontece aqui no canal do YouTube, toda sexta-feira, às 20 horas, repleto de novidades, coisas boas aí para todos assistirem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o conteúdo. Hoje, nós falaremos sobre um tema bem interessante, que é domine o corpo com a mente. E teremos um enfoque, sobre saúde mental. Para isso, nós contaremos, com esses maravilhosos que estão aqui hoje, preletor, aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Muito bem-vindo. E preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Muito obrigado, Olá, muito obrigada. Aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar, sobre esse tema tão relevante para o momento que a gente vive. Muito obrigada. Verdade, Fernanda? Legal. E para iniciarmos, então, os trabalhos aqui hoje, a Sei Chionoye, ela sempre fala, sobre como a nossa mente atrai, aquilo que nós desenhamos. E muitas vezes esses desenhos, eles são influenciados por estímulos externos, via internet, via o celular, que está ali o tempo todo, a tecnologia, e tudo isso amplifica esses estímulos. Então, como que nós podemos lidar, ou melhor, construir um filtro com todas essas informações para que nós possamos manter a nossa mente alegre e feliz, mesmo com tantas informações ocorrendo o tempo todo, estimulando aí os nossos sentidos. E vou direcionar essa pergunta aí para o nosso querido preletor José Maria Coelho. Porque para mim, podia mandar para a Fernanda essa, Mas enfim, vamos lá. Olha só, que é interessante. É legal, a pergunta é bastante interessante, justamente partindo-se do princípio que o ser humano é um ser altamente influenciável. A gente se influencia por tudo, por gestos, pelo bocejar. Quando alguém boceja, imediatamente se faz igual também, porque o ser humano é um ser influenciável. Só que na Sei Chionoye, o nosso movimento filosófico, a filosofia de vida da Sei Chionoye, ela prega que o homem é a centelha da vida divina, é a expressão máxima da vida de Deus. E, em algum ponto da nossa vida, nós esquecemos disso, por receber muitas influências, desde que o mundo é mundo, desde a expulsão do homem do paraíso. Então, a gente acabou acreditando que nós somos pecadores, que somos limitados, que nós não temos capacidade, que você, às vezes, tem que fazer muito esforço para conseguir alguma coisa. E são esses registros que vão pincelando o nosso filtro mental. E nós, principalmente nós ocidentais, nós não temos assim, a característica oriental, por exemplo, da disciplina. Os orientais, a grande maioria, eles têm uma disciplina rígida de meditar, de ler, de buscar suas coisas interiores, coisa que a gente não tem muito, porque a gente é levado justamente pelo modo de viver, talvez venha daí do capitalismo, da questão do ter para ser, e a gente foca no nosso ensinamento para descobrir o ser grandioso que nós temos. Esse ser grandioso, ele é capaz de acionar uma força infinita interior através da mente para atrair o ter, naturalmente para atrair esse ter. Então, como que a gente pode não ser influenciado
na verdade, eu acredito que é muito difícil a gente não ser influenciado. Mas, dentre as influências, a gente pode fazer o esforço para escolher a boa influência. Então, no caso da Setionoye, nós estamos no canal do YouTube para levar essas palavras positivas para as pessoas. Nós nos reunimos, né, nas associações locais, nas reuniões de jovens, de senhoras, de senhores, da prosperidade, justamente para acionar a mente, acostumar a mente a viver, de repente, segundo o princípio do relógio de sol, que é ver as coisas boas, ver a parte positiva das coisas, utilizar principalmente o poder da palavra. Na Setionoye, nós acreditamos, né, nessa poder infinito da palavra, que a palavra é a força criadora. Aquilo que nós estamos vivendo agora na nossa vida são resultados de ações que nós um dia plantamos com as palavras e com as atitudes que as palavras geraram na nossa vida cotidiana. Então, uma palavra de rancor e ódio gerou uma situação de rancor e ódio dentro de casa, no relacionamento familiar, no relacionamento do trabalho. Então, quando a gente começa a buscar a harmonização desses filtros que estavam equivocados dentro da gente, a gente, na Setionoye, por exemplo, vai aprender a utilizar palavras positivas, diários de elogio, palavras de elogio, vai aprender a realizar a meditação Shinsokan. Essa meditação Shinsokan, o pessoal que está entrando em contato hoje, de repente, pela primeira vez, eles podem, no canal do YouTube, buscar lá, meditação Shinsokan Setionoye, que vai, toda segunda-feira tem uma aula sobre isso, tem prática da meditação Shinsokan já gravada, vai aprender. E o Shinsokan, o que é? É justamente abrir, então, o foco mental. Se fosse uma câmera fotográfica, né, das antigas, era abrir o nosso foco para receber a luz divina. Ou seja, nós vamos nos sintonizar com Deus e aí receber as influências de Deus no nosso cotidiano. A gente vai ser influenciado de uma maneira positiva e aí nosso cotidiano também vai refletir esses filtros interiores que a gente tem no sentido de viver o bem e o belo no nosso cotidiano. Que lindo, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos não, é tudo isso, né? O ensinamento é maravilhoso, né? Mas fica a questão, né, da gente prestar, a questão de prestar atenção, muita atenção só, numa frase só, mas é isso mesmo, né? O que a gente escolhe conscientemente influencia a gente inconscientemente, né? Então, tudo aquilo que as nossas escolhas, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu leio, né? O que eu faço durante o dia, tudo isso a gente vai absorvendo. Então, você colocou no início, né, da internet, eu estava me dirigindo para cá ouvindo rádio. E tinha bastante trânsito no caminho. Então, você já fica pensando no trânsito, quero chegar logo. Chegou atrasada. A mente, não cheguei atrasada, não. Cheguei na hora. Mas você fica com a cabeça, assim, pensando nessa questão. E aí eu percebi que eu estava ficando, né? Queria chegar logo. Então, se você não presta atenção, você vai ficando, nossa, mas está muito trânsito, né? Eu vou me atrasar. Será que eu vou chegar na hora? Então, a mente já começa a projetar intensificar aquilo que eu estou vendo. E aí eu comecei a perceber que eu estava ouvindo rádio e estava falando do trânsito. Em vários pontos da cidade que eu não ia passar por lá, não ia influenciar o meu percurso, mas eu já estava, nossa, não é que o trânsito está complicado mesmo, justo hoje? Então, se eu não estou atenta, eu já ia achar que eu estava ali no meio do caos. Quando eu lembrei disso, me deixar influenciar, como o preletor falou, né? Então, eu falei, deixa eu pôr uma música, deixa eu ouvir, né? Uma sutra aqui eu coloquei mesmo uma música, fui ficando animada e parei de prestar atenção nisso e fui mentalizando, né? Todas as pessoas querem chegar, não sou só eu. Então, fui abençoando e, de repente, quando eu vi, falei, nossa... Né? O aplicativo dizia que eu ia chegar 10 minutos mais tarde, eu cheguei 10 minutos antes ainda do que ele falou. Então, esse estar conscientemente nesse estado de alerta para perceber, né? Olha, eu estou envolvido na situação até o ponto que eu consigo começar a escolher, né? Eu vou continuar ouvindo isso? Eu vou continuar pensando desta maneira? A gente pode escolher, né? O que ouvir. Então, é como que pensamentos que eu vou manter, né?
né? Eu não me recordo agora o livro, mas eu me recordo o exemplo. Se depois se lembrar o livro, você me ajude aqui, por favor. Mas em que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi fala que a gente deve escolher, que você não deixa entrar qualquer pessoa na sua casa, né? Quando bate alguém na sua casa, você olha antes de abrir a porta. E por que a gente não faz isso, né, com a nossa mente? Escolhendo os pensamentos que a gente vai deixar habitar. Entre outras palavras, quer dizer, eu vou continuar ouvindo que o trânsito está ruim, vou mudar a estação, né? Eu vou mudar a estação das coisas que eu estou pensando, das coisas que eu estou vendo na internet, né? Que eu vou selecionar, né? Então, isso está à nossa disposição, né? Isso a gente pode escolher, né? É o livre-arbítrio, né? livre-arbítrio. Você tem a Muito liberdade obrigada. de escolher aquilo que você realmente deseja para você. Verdade. Né? E é legal, né, essas informações, né? Tanto que o preletor José Maria quanto a Fernanda, né, trouxe, né? Porque, assim, trouxe um ponto importante, né? Porque, às vezes, esses pensamentos são fontes, assim, de uma certa ansiedade, né? Que, às vezes, no dia a dia, a gente se pega, né? Passando por isso. E mostra, né, que, de repente, tem um caminho, né? A gente consegue, né, redirecionar os nossos pensamentos e, de repente, começar a controlar um pouquinho isso, né, no nosso dia a dia. Sim. O preletor José Maria Coelho, ele falou de dois pontos interessantíssimos, né, que pode ser aí, né, de repente, uma ajuda, né, que é o diário de elogios e o diário de relógio de sol. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre eles? Adoro. Adoro, né? Seria uma forma da gente direcionar, né, o nosso olhar, a nossa percepção. Então, vamos pensar que eu posso estar olhando aqui, prestando atenção em você, olhando para trás. Quer dizer, a gente tem várias opções para onde eu vou colocar a palavra do momento, meu foco. Onde eu vou colocar a minha atenção, onde eu vou colocar o meu foco. Tanto o diário de elogio como o princípio do relógio do sol, ele nos ajuda a gente a colocar a atenção, o foco naquilo que tem real importância. Que no diário de elogio, no caso, né? O que eu reconheço no outro, o que eu reconheço em mim de bom, né? O que eu reconheço de qualidades, como de elogio. Então, eu vou afirmando estas palavras, né? O preletor José Maria colocou tão bem do poder da palavra. Então, a hora que eu reconheço, né, em mim ou no outro qualidades, eu já estou nomeando, reconhecendo com a mente. E eu escrevendo no diário, eu já estou construindo com a palavra aquela característica. Então, a minha atenção está naquilo que é bom. Eu falo muito assim com professores ou com mães sobre isso, porque às vezes elas trazem uma situação. Por exemplo, aquele menino, né, não para, ele é teimoso, ele fica perguntando, ele fica argumentando, ele quer saber por que tem que fazer aquilo. Aí eu vou conversando e falo, olha, geralmente, né, são faces da mesma moeda. A teimosia anda muito próximo da persistência, da perseverança. Será que não é questão só de um ajuste, né? No que essa criança está persistindo? De repente vai se tornar um bom advogado, um ótimo vendedor. É só saber direcionar. Então, a pessoa ficou me olhando e falou, nossa, não é que ele é persistente? Ele não desiste fácil. Estou aqui lembrando que ele defendeu um amigo e o amigo realmente estava sendo, né, motivo ali de bullying, de chacota, né, dos outros meninos. E ele defendeu veemente o menino, fez todo mundo convencer os demais a pararem com isso. Então, ele foi persuasivo. Aí ela ficou pensando, falou, é mesmo, ele é persistente. Isso é qualidade. Então, só a gente... Quando a gente reconhece isso, né, no outro e vai afirmando, a gente ajuda a direcionar, né, para o caminho certo, porque às vezes é uma questão de intensidade ou de direcionar. Então, o diário de elogio, a gente vai mesmo, pega um caderninho, existe o diário para quem quiser adquirir, né, nas nossas livrarias. Se não tem, quero fazer agora, pegue um caderno, coloque, né, o nome em cima e comece a elogiar.
Não sei por onde começar, Fernanda, que é outra palavra que eu também escuto. Por onde começo? Começa reconhecendo que é filho de Deus. Escreve, Fernanda, você é filho de Deus. Né? Marco, você é filho de Deus. E vai afirmando, né? Porque aquele filho de Deus que né? Ele vai se manifestando à medida que a gente reconhece. E o princípio do relógio do sol também o diário do relógio do sol é onde a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Também temos o diário do relógio do sol disponível nas nossas livrarias para serem preenchidos, mas também podemos fazer, né, num caderno. O que eu anoto no diário do sol, né? Assim como o relógio do diário do sol, que registra a luz do sol, a gente vai registrar as coisas que são luz no nosso dia. Então, esse momento aqui que eu estou gostando de estar com vocês, eu agradeço, escrevo no meu caderno, aquele bom dia que eu recebi. Então, a gente vai ali registrando, né, as coisas que nos acontecem. Por quê? Primeiro, se a gente pensar só no fisiológico, na mente material, já é interessante fazer isso, porque o foco da gente vai para aquilo que está bom. E a gente vai sentindo satisfação. Então, a satisfação é o contrário da insatisfação, né? A gente, às vezes, uma única situação te deixou insatisfeito, te deixou irritado, te deixou ansioso, sei lá, e você fica ruminando ela o dia inteiro. Então, ela vai tomando uma proporção enorme, como se seu dia fosse só aquele fato. Quando a gente muda essa chave e começa a procurar, né, a escrever o diário do relógio do sol, você vai pensando, vai repassando na sua cabeça pequenas coisas do cotidiano que são importantíssimas e que fazem diferença no seu dia. Então, você está lá anotando um bom dia, você está notando que no meio do trânsito eu vi uma pessoa ajudando a outra a atravessar. Olha que bacana. Olha, um jovem que foi gentil, carregou... eu vi outro dia aqui na feira, aqui próximo, né, um jovem ajudando a senhora a carregar. Nossa, que bacana, né? O jovem estava ajudando. E isso me chamou a atenção. Um pôr do sol, o nascer do sol, as coisas que vão nos chamando a atenção positivamente, que talvez num primeiro momento não teve a intensidade daquela que a gente chama de negativa, né? Uhum. Mas que, à medida que eu vou anotando, ele vai me preenchendo de primeiro satisfação, e aí vem aquele sentimento de gratidão. E a gente muda o nosso olhar, né? O nosso foco para aquilo que está bom, e vai reconhecendo as dádivas de Deus. Sim. No nosso dia a dia, né? Sim, é interessante, né, que o professor Masanobu Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, ele nos alerta sobre isso, que ele diz, né, que no mundo acontece muito mais coisas boas do que coisas ruins, do que coisas negativas. Mas, na verdade, a gente não vê isso, né? É verdade. A mídia não passa isso. O que vende é o negativo. Mas quando você começa a observar, aí tem a internet, que você recebe um videozinho dos alunos que fizeram homenagem para a professora, que um hoje é médico, outro é veterinário, outro é advogado, outro é não sei o quê, graças àquela professora. E aí ele fala que esse focar da mente para o positivo é que faz com que a gente realmente consiga transformar o mundo realmente em um paraíso, né? Um modo de viver da Seichonoye é viver o paraíso. E aqui a gente tem o diário de elogios, que a preletora Fernanda estava falando. Esse aqui é que a gente tem nas livrarias da Seichonoye. Você pode adquirir também através da livraria virtual. Basta entrar aí no portal da Seichonoye, que você vai conseguir. E é super gostoso de fazer, né? Você vai escrevendo coisas boas assim. Eu tenho bastante lá em casa desse aqui, né? E é isso. Muito obrigado. Fim da oração. Muito bom, né? Muito obrigado, preletora Fernanda, né, pelos esclarecimentos, preletor José Maria. Então, é como mencionou mesmo, né? Às vezes acontecem tantas coisas boas, né, no nosso dia, e a gente se foca, né, naqueles 5 minutinhos ou aquele 1 minutinho, né? Que parece uma eternidade daí. Parece uma eternidade. E eram só 5 minutos de tensão, mas a gente fica agarrado àquilo. Passa o resto do dia. Você vai dormir com aquilo, você dorme com aquilo, você tem pesadelo com aquilo, acorda todo dia totalmente cansado,
porque ficou agarrado a um pensamento negativo. Tem um apego, né? Um sentimento de... Sim. Bom, trazendo em nossos pensamentos, né, algumas coisas, né, que nós trazemos dentro de nós, né, que também influenciam, né, além das mídias, né, e tudo mais, né, algumas coisas a gente traz como meio que estereótipos, né, vamos assim dizer, na nossa mente. E aqueles que muitas vezes são cultivados até desde criança na nossa mente, né? E muitas vezes eles ditam, né, que nós devemos ser de uma certa maneira para ser feliz, a gente cria, né, um cenário, sei lá, perfeito, né? E que talvez, de repente, a gente precisa ser fisicamente de uma forma, ou então ter as coisas da moda, ter as coisas da época, né, para se sentir mais legal, ou então se sentir pertencente, né, talvez, a um determinado círculo, né. E todas essas diferenças, muitas vezes, né, elas amarram, né, nós, né, como pessoas, né, os nossos sentimentos, né, aquilo que nós temos, e às vezes a gente até, muitas vezes, não explora até mesmo a nossa própria personalidade, porque a gente acha que sempre é o outro que é mais legal, é sempre aquela pessoa que, sei lá, que tem as coisas da moda, ou que tem a família perfeita, ou que tem as coisas perfeitas que são legais. Só que, na essência, né, nós somos a própria perfeição. Mas como nós podemos, né, então, lidar com essas pressões, essas coisas, né, essas questões, né, para poder manter a nossa saúde mental, manter, né, sempre feliz no nosso dia a dia? Porque às vezes tem essas coisas, né, que a gente já traz, muitas vezes já arraigado, né, desde criança, né, e outras que foram colocadas através das mídias para a gente. Então, aí eu fico aqui a questão, né, como que nós podemos, então, lidar com essa situação. Essas situações. Então, é como eu estava dizendo no início, né? Como a gente é um ser influenciável, realmente a gente traz, né, desde de casa, né? Nós somos resultados, a gente tem o DNA, né? O nosso DNA, que é o DNA, que é uma característica também familiar. Nós também temos o DNA espiritual, que são os karmas, né, formados pela vibração da família, etc. e tal. Mas realmente, né, quando você manifesta esse desejo, né? Porque às vezes a pessoa teve uma infância muito difícil, tudo era muito dificultoso, para arrumar, para ter um presente era difícil, para ter uma comida que ele queria era difícil. Então, todas essas informações, elas estão, de alguma maneira, influenciando a vida da pessoa na fase adulta. Então, para ela curar essa situação, ela precisa reconhecer esse Filho de Deus que habita dentro dela. E esse sentimento, quando não é curado, ele gera essa coisa chamada complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele gera uma mente de comparação. E essa comparação faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo, porque, como você disse, sempre vai ter alguém que tem o carro melhor que o teu, tem um sapato mais bonito que o meu, tem a casa mais bonita que a minha, tem a mulher mais bonita que a minha, tem os filhos mais inteligentes, a casa é mais bonita. E você gera um processo de insatisfação gigante, justamente porque essa ideia, ela nasce justamente das informações que você tem, que você traz desde a sua infância, das recordações da sua infância, quando elas são tristes. E aí ela gera uma ideia, na verdade, a ideia do pecado. O pecado é que gera o sentimento de autopunição. E o sentimento de autopunição, ele gera automaticamente o sentimento de culpa. O sentimento de culpa gera o desejo interior de pagar o pecado. E aí o ser humano sofre, ele cria para si esses sofrimentos, né? Ele vai sabotando a sua própria vida por desconhecer que é filho de Deus. E isso tudo ocorre também, Marcos, justamente pelo fato da gente não saber que nós somos o Senhor do nosso destino. Nós não somos vítimas de nada. Nós temos que nos conscientizar dessa importância. Eu não sou vítima dessa situação. Isso que eu estou vivendo hoje são frutos, resultados de minhas ações, de meus conceitos, de minhas atitudes mentais, da maneira com que eu reagi, e essa minha reação gerou ações que continuaram dando vazão para aquilo que é negativo. Mas no momento que eu rompo a relação com isso, que eu faço o esforço para dar uma guinada de 360 graus, a guinada de 360 graus,
fala, ué, a gente vai voltar para o mesmo lugar? Sim, a gente vai voltar para o mesmo lugar, mas com um conceito diferente de vida. Eu não sou um ser material levado por coisas materiais que eu necessito ter para ser. Você vai dar a guinada de 360 graus porque você vai reconhecer a sua filiação divina, de eu sou. E como eu sou filho de Deus, quando essa minha conscientização entra no meu processo de viver diário, de agradecer, de perdoar, de reverenciar, essa atitude mental libera essa tensão que existe na mente, né, dentro de mim. Essa tensão é chamada hoje em dia de estresse. O estresse, na verdade, ele não era um conceito médico, né? Ele era um conceito como é que chama? Da construção civil. Da construção civil, que é quando você faz, né, a parte do telhado, e ele diz que aquilo ali vai gerando uma pressão, né, em cima do telhado, por isso que ele tem que estar bem sustentado. E isso aí eu ouvi outro dia no livro, né, que a teoria do estresse nasce disso, de um conceito de engenharia civil. E aí foi levado para a medicina justamente por isso, porque aí o estresse gera no ser humano uma tensão que é exatamente igual, é invisível. Ela não existe de maneira palpável. Ela existe, na verdade, na mente do ser humano. Faz a pessoa sofrer porque ela brigou com alguém. É interessante, às vezes, na academia, nas reuniões da Setionoye, a pessoa vem pedir uma orientação pessoal. E ela começa a contar do problema dela, e ela traz aquele problema como se você começa a pensar, meu Deus, que coitadinha, que pobrezinho dessa pessoa, ele saiu de casa agora e isso aconteceu agora nessa casa, né? Está acontecendo agora. Daqui a pouco a gente pergunta, e quando é que aconteceu isso? Ah, faz 20 anos. Ou seja, a tensão que ela tem é tão forte, ela está tão agarrada àquele problema do passado, que ela vive isso todos os dias da sua vida. Cada vez que um elemento de memória traz aquela recordação do passado, ela vive aquele sentimento constantemente dentro dela. E isso vai gerando. Então, o Freud ele fala que quando a mente está triste, o corpo chora. Aí ele vai gerando a tristeza mental, essa pressão mental, vai gerando, então, os distúrbios no corpo físico e manifestando doenças patológicas, fisiológicas e mentais. Para curar isso, é importante ler, estudar a Setionoye, que tudo vai dar certo. Praticar, né? Praticar. Estava aqui ouvindo e vou lembrando, né? Não tem como não lembrar, porque no ciclo de estudos de educação da vida, no CEV, os alunos no primeiro ano são convidados a escrever o seu memorial de vida. E aí é interessante a gente perceber justamente isso, né? De que muitas vezes a gente começa a contar a própria história, que é memorial de vida, né? A pessoa está escrevendo a história da vida dela. Sim. E ela não se dá conta, às vezes, de coisas que ficaram guardadas ali na infância. Então, isso, né, de você contar como se estivesse acontecendo hoje, é porque a emoção não foi resolvida, né? A emoção, ela é atemporal. Então, a pessoa sente na hora que ela está contando como se ela estivesse vivendo aquilo naquele momento, porque não foi resolvido. Exatamente. Então, é interessante quando escreve um memorial que a pessoa põe no papel e lê, e ela percebe isso, né? Nossa, isso é uma criança de 5 anos falando, isso é uma criança de 10 anos contando, isso é um adolescente de 14, né? Hoje eu já sou adulto. É como se ela tivesse a possibilidade de ressignificar aquilo que ela viveu na infância. Ao voltar ali na infância e se deparar, né, com o sentir daquela vivência, ela tivesse a possibilidade dela mesma olhar para a própria vida e falar, opa, isso daqui, no olhar da criança, né, não entendeu, às vezes, os pais, não entendeu uma situação vivenciada, e que para o adulto já olha isso com um novo olhar. Né? E aí, quando mesmo assim não se resolve só na escrita, vem as práticas, né, que o leitor colocou. Vem a meditação Shinsokan para nos direcionar, vem a orientação pessoal, que às vezes fala para que faça uma purificação da mente, para tirar isso tudo, né, que reavivou-se, mas é sempre uma possibilidade da gente, ao olhar ali o que foi vivenciado, né, com
com a emoção, com aquilo que a gente guardou no subconsciente, num momento em que não tinha consciência de ser filho de Deus ou de que o outro é filho de Deus, né? De que se sentiu como vítima ou como algoz de alguma situação, que na verdade não é, né? Então é maravilhoso. Eu estava aqui ouvindo ele, lembrando do quanto é importante, né? Este autoconhecimento, no sentido de trazer para a gente quem a gente é de fato. E quem a gente é de fato não é só a personalidade, a individualidade, mas é a vida de Deus expressa na nossa individualidade, né? Sim. Quando a gente vai se permitindo, se conscientizando dessa natureza divina e permitindo que a nossa individualidade expresse essa natureza divina, a gente vai ficando menos influenciável, vou dizer assim, ao que o outro pensa, né? Ao que é o da moda, ao que é ali da que a gente fala família doriana, falava antes, né, da margarina, mas agora que a gente vê nas redes sociais, que é uma foto que muitas vezes é só daquele segundo e não é para que a gente compare, né? Porque cada um é um. Sim. Legal. É aquela velha história, né? E por trás dos stories, né? Como que você tá? Exatamente. Como que você tá, né? Fora segundo antes de parar e fazer Instagram, na Facebook. Né? E o se conhecer, né? Sobre o memorial, né? Disso, que é feito, né? Ele é muito importante. É muito importante mesmo, né? Para você poder rever, né? Se conhecer melhor, né? Passar por todas as experiências, né? E é como a preletora falou, né? O sentimento, ele continua vivo. E muitas vezes ali que a gente encontra, né? Muito dos pontos, né? E que às vezes são até doloridos, né? De trabalharmos. E dentre esses pontos, muitas vezes, existe algumas frustrações, né? Algumas coisas, né? Que aconteceram, né? E muitas vezes a gente tem que aprender a lidar, né, com essas frustrações, aprender a olhar com outros olhos, né, ressignificar cada uma desses acontecimentos, porque muitas vezes eles são a chave do que muitas vezes estamos sofrendo, né, no dia de hoje, né, com alguma situação, e é algo que está lá atrás, né, arraigado, que é relacionado a alguma coisa que aconteceu, né. Bom, falando ainda sobre frustrações, tem um outro quesito, né, que acontece muito, né, no dia a dia, né, justamente por causa da tecnologia e de tudo mais que temos ao nosso redor, nós temos tudo muito fácil na nossa mão, é tudo muito rápido, informação, as coisas, né? E isso nos torna um pouco imediatistas, mesmo sem querer. A gente às vezes se torna meio imediatista, né? Então nem sempre nossos planos eles vão se concretizar da forma que nós queremos. E ainda por vezes, imersos, né, nesse imediatismo, nós desejamos que tudo se concretize da forma como nós queremos, idêntico e ainda para ontem. Tinha que ser, nossa, tem que ser já. É igual nos stories, né, da vida, né, que você coloca lá, né, nos vídeos hoje é tudo avançado, né, você planta a sementinha e já vê crescer rapidamente a planta. Mas às vezes a gente precisa apreciar esse processo do crescimento da planta. Se nós não soubermos lidar com isso, com essas frustrações, com esse tempo que precisa das coisas para se maturarem, então isso acaba gerando muita frustração e desânimo na nossa vida. E como que nós devemos lidar, então, com essas frustrações? E como nós devemos desacelerar mesmo, né? Para poder curtir esse processo da sementinha crescer, né? E desabrochar. Em vez de já ver a sementinha, já querer ver a planta, né? Pronta. É engraçado que você deu o exemplo da sementinha, mas isso aconteceu mesmo, né? Uhum. A gente, infelizmente, já ouviu mais de um relato de professores ou de pais que as crianças... a gente tem, assim, por hábito na educação infantil, né? Plantar mesmo a sementinha de um feijão no algodão, de um alpiste, alguma coisa assim, para a criança acompanhar o crescimento. E... mais de uma vez, né, aconteceu das crianças acharem que demora muito. Uhum. Antes isso já acontecia, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a criança quer ver aquilo lá nascendo, mas hoje
elas querem igual ao jogo, ao desenho, que é imediato, né? Sim. Então fica essa percepção, né, do que você trouxe, do querer as coisas para ontem. Realmente a tecnologia acelerou esse comportamento, né? Também dos animais, né, de ter os seus pets. Às vezes as crianças querem, mas ele não para, ele não dorme, como se pudesse desligar, né? Então, às vezes tem essa questão ligada a isso. Mas, de uma forma geral, é o estímulo da vida, né, da sociedade de consumo que a gente vive hoje, que é tudo muito rápido, né? Muito fast, tudo pronto, tudo para ontem, tudo realmente aparentemente acelerado. Né? Quando a gente vai para sei lá, você vai para um lugar diferente, né? Geralmente no interior, ligado à natureza, que você vai estar ali, de preferência de férias, que você se desconecta de tudo, o ritmo é outro. Parece que o dia dura mais, né? Que as coisas duram mais e você começa a perceber, mas mudou as 24 horas do dia? Não mudou. Não. Né? Mudou a nossa percepção sobre o dia. Então, isso tem a ver com esse estímulo mesmo, né, da sociedade. Então, aí você falou de duas coisas. O que a gente faz? A frustração. Primeiro, frustração é essa expectativa que a gente cria em relação a alguma coisa, né, tanto do passado como do futuro. E se a gente está acelerado, a expectativa vai ser realmente que as coisas sejam imediatas. Sem pensar em todo o processo. Então, é como se a gente estivesse, né, com a mente olhando para o resultado final. O que é o resultado final? É a planta pronta, é o seu projeto concluído, né? É a pessoa que você quer encontrar para casar, que já está se vendo lá na frente. É todo esse processo, né? Isso é o resultado. Então, a gente deveria conseguir acompanhar o processo. Né? Se é na escola, eu comparo assim, olha, é importante a nota final? Às vezes a pessoa, o pai, só olha o resultado final. Mas aquilo, o número, não é o mais importante. O mais importante é o caminho que chegou ali. Né? Como é que ele percorreu? O que ele foi? Na vida é assim, o que você percorreu no dia a dia? Né? Degustar aquele momento. Tem um termo já hoje que a psicologia traz, né? Que é o savoring, de você aproveitar, né? É de você retomar mesmo cada etapa do processo, cada caminho, né? Então, mudar o olhar, não ficar focado só no resultado final, mas ir aproveitando cada passo, né? E o professor Masanobu Taniguchi enfatiza muito isso, né? Quando fala para a gente desse modo de vida muito acelerado, né? Que a gente devia perceber mais cada momento, né? Se conectar mais com a natureza, né? Deixar de viver um modo tão analógico, quer dizer, tão digital, né? Que é o rápido, para ser mais analógico, que isso faz sentido também, né? Que as crianças não têm a percepção, né? De que às vezes o relógio ele dá toda aquela volta para chegar no minuto seguinte. No digital é automático, ele pula, né? Até verdade. Isso. Sim. Então, é você retomar a mente, né, para essa percepção, né, do todo. No livro Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, na página 116, ele diz assim, falando das plantinhas. Assim como plantamos uma semente na terra e ficamos esperando que ela germine, confiando na força do solo, devemos esperar que a semente da verdade que plantamos através da oração germine e cresça, entregando-nos totalmente nas mãos de Deus, até que surja o broto, o caule, a folha e o botão, de acordo com os métodos de Deus, no momento propício e em forma adequada. Eu acho que isso é a chave, né, de tudo. De acordo com os métodos de Deus, no momento propício em forma adequada. Isso significa daí que a gente não precisa sofrer, né? Se você entregou realmente nas mãos de Deus, é de acordo com os métodos dele. E aí, muitas vezes as pessoas falam, olha, na Seichonoye, a gente faz a oração e as coisas não dão certo do jeito que eu queria. É porque do jeito que você queria não é o melhor jeito.
Deus sabe o que é melhor para você. No livro Para Realizar o Amor e a Oração, de autoria do professor Seixo, tem um relato que eu acho muito legal, que eu sempre falo dele, e já falei várias vezes aqui, ainda bem em gravação, porque eu acho ele muito legal, porque é uma menina que conheceu o Seichonoye lá no Japão, desde sempre, né, na barriga da mãe, e praticava Seichonoye, leu toda a verdade da vida, participava de seminários. Terminou a faculdade, ela fez o currículo de vida dela lá e enviou para uma empresa que ela viu no jornal, e nessa empresa tinha lá 3 vagas. E ela, como tinha se formado, se especializado nesse trabalho, ela fez o currículo e foi levar o currículo. Antes de ir, o que ela fez? Ela é da Seichonoye, ela fez Shinsokan, leu Assunto Sagrado, disse que fez um rito de purificação, porque o trabalho é meu. Mas quando ela chegou lá, tinha 45 pessoas na frente dela. Então, assim, a gente pergunta, mas daí? Ela não rezou? Por que ela não deu uma diarreia nas 45 pessoas e eles não foram ali, só ela, né? Porque eu rezei, eu estou com Deus, então tem que ser do jeito que eu quero. Então aí ela ficou ali na fila, esperando, e o professor não escreve no livro, mas talvez ela tenha pensado, nossa, 45 pessoas, mas como era da Seichonoye, talvez tenha manifestado um pouquinho da dúvida, mas ela continua ali, muito obrigado, eu fiz a oração, tudo está bem, muito obrigado, e foi passando o tempo, quando chegou a vez dela, ela era a última, 45 pessoas. Quando ela chegou, o entrevistador disse, olha, senhorita, me desculpa, eu já entrevistei 45 pessoas, estou muito cansado e só tenho 3 vagas, eu não vou te entrevistar. Aí você vai falar, mas ela não rezou? Ela não acreditou que a semente ia brotar de acordo com a vontade dela? Mas se ela realmente acredita em Deus, ela entregou nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de Deus, então Deus sabe o que é melhor. Então ela esboçou um sorriso, disse, tudo bem, senhor, não se preocupe, está tudo certo. E voltou para casa. No livro também não está, mas o professor, ela disse que voltou para casa, fez uma oração, eu acho que ela ficou um pouquinho triste, porque não saiu do jeito que ela queria. Mas ela fez a oração e ficou tranquilo. E na segunda-feira seguinte, a empresa chamou, dizendo, traga os seus documentos que o trabalho é seu. Então, na verdade, às vezes essas coisas que aparecem fenomenicamente, que você quer muito rápido, às vezes não está pronto, está faltando uma coisinha a mais, e talvez essa coisinha a mais fosse manter a fé inabalável de que coisas boas virão com certeza, mesmo que aparentemente a coisa não está manifestando, mas se eu mantenho a fé, vai se manifestar o trabalho, vai manifestar a cura divina, e assim sucessivamente. É às vezes o temperinho que falta, né? Sim. Aquele tempo, né? Sim, claro. Aquele pouquinho de açafrão que faltava. Um pouquinho de açafrão. Muito interessante, né? Essa questão, porque assim, porque às vezes as coisas, quando não saem do jeito como a gente quer, tem o porquê, né, também, né? Tem esses porquês. Então, é como o preletor disse, né? Não é o momento. E tudo tem o seu momento, hora, adequação, tem a hora de acontecer, né? Então, realmente, esses momentos em que as coisas não saem como a gente espera, é um momento que talvez a gente precise parar, refletir um pouco, dar aquele stop, né? Aquele pause, mas não desistir. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente desiste, né? Então, dependendo, né, da situação, né, a pessoa tá ali, né, igual do emprego, né, que você estava mencionando, né, e aí a pessoa, sei lá, ela acha que não tem mais saída, que ela não consegue mais outros empregos, ou que não vai aparecer coisa melhor, então ela acaba desistindo muitas vezes, e isso acontece com sonhos também. Então, muitas vezes as pessoas têm sonhos, e porque teve a primeira porta batida, né, na frente do seu sonho, ela acaba desistindo do sonho. E é tão triste, né? A gente vê as pessoas perder os seus sonhos. Sim. Aí é a mente do ego, né? que leva a gente a esse pensamento, né? De desistir. Sim. Então, por isso é importante, até no exemplo, né, que o preletor acabou de dar, que a menina não parou de orar, de praticar. Ela entregou. Então, é importante a prática. Né, a meditação Shinsokan, que a gente já falou e fala sempre. Aí talvez você em casa está se perguntando por que a gente fala sempre. Gente, por quê? Para a gente, como a gente sofre essa influência dos pensamentos do dia a dia, através da meditação Shinsokan, que a gente volta a mente para a nossa essência, né? Uhum. Que é Deus. Então, isso faz com que a gente
comece a separar as coisas, se mantenha, né, convicto do sonho, daquilo que está sendo construído, né? E não é a mente do ego que fala, tem que ser assim, eu queria desse jeito, eu queria naquele lugar, eu queria dessa forma, por que não deu certo? Aí já começa a trazer sentimentos, né? Ai, não deu certo, eu sabia. Aí já entra a mente do fenômeno, né? Por que não deu certo? É sempre comigo? Ou, isso não era para mim? Já é o pensamento nosso que se autolimitando, né? Se a gente alimenta esse pensamento e vai procurar, vamos pensar no exemplo do emprego, né? Se a menina pensa, em vez de sorrir, continuar em oração e falar, sabia, bem na minha vez que não me atenderam, é sempre comigo, eu vou procurar emprego, isso acontece, eu já orei, e começa a pensar isso, será que ela ia ter uma vibração que ia atrair um bom emprego? Não. E talvez numa próxima entrevista ela já fosse com esse sentir e a pessoa tem que decidir entre 45 pessoas, talvez não fosse a escolhida. Sim. Né? Então é sempre esse alerta, né, entre aspas, o alerta, da gente cuidar daquilo que a gente pensa, né? Não é que não sentiu, não ficou triste na hora, ou não fica frustrado naquele momento que você esperava e não deu certo, mas é não permanecer muito tempo nesse sentimento. Sim. Né? É passar por ele. Ficou com raiva? Fiquei. Mas vou ficar 24 horas com raiva? Não, fica 24 segundos. Volta, né? Volta e centra. A emoção é natural do humano, né? É natural você sentir raiva, é natural você ficar triste, é natural você ficar alegre, é natural você se frustrar. As emoções são naturais. Sim. Agora, a gente, quando passa a sentir, que é nomear a emoção, e ficar segurando, aí é escolha. Né? É escolha. É escolha. Ficar preso, né? Bom, a gente já falou de diversas práticas, né, mentalizações, até coisas, né, que a gente pode fazer, né, para poder, né, ajudar a nossa mente estar mais alegre, manter a mente saudável, né, essa mente que atrai, né, as coisas boas, né, até numa entrevista de emprego ou em qualquer situação. Então, uma bem mencionada foi a meditação Shinsokan, que inclusive, né, ao pessoal, né, aí, que quiser, né, no canal, né, da Seiichi Noye, do YouTube, tem, né, como o diretor José Maria Coelho falou, né, da meditação Shinsokan. Então, lá tem bastante informação, busquem, compartilhem, pratiquem, né, a meditação Shinsokan, que ela é muito importante. Eu estava lembrando também de um fato sobre leitura, que a gente estava falando sobre aceleração, né, essas coisas, né, e eu vi, né, uma reportagem que falava assim que quando, assim, parado agora nesse momento, assim, sem nada, né, agora sem ler, sem nada, nós estamos pensando em mais ou menos umas 1.400, 1.500 palavras por minuto. Assim, parado, sabe? Agora quando a gente começa a ler, a leitura faz com que a gente tenha que focar. E nesse focar faz ela desacelerar essa quantidade de palavras por minuto. Então, vai reduzir para umas 800, 700 palavras por minuto. E isso é uma forma, sabe, de, às vezes, quando a gente está muito agitado, né, de poder voltar um pouco. Então, a leitura, ela é muito importante nesse processo, né, também. Verdade. E a leitura de coisas boas, né, de livros bons, né. Então, deixa aí, né, caso vocês tenham alguma dica, né, de livros que o pessoal pode estar lendo, né, para poder dar essa desacelerada, né? E ao mesmo tempo trazer, né, esse sentimento tão bom e construir, né, esses pensamentos saudáveis, né? Para que possa manter aí a saúde física, a saúde mental. Sim. O livro A Verdade, da coleção A Verdade, volume 9, ele é bastante interessante e é bom de ler também porque ele tem as coisas curtinhas, né? Não é aquelas coisas longas que dá sono na gente. Então, e ele é bem legal. E aqui na página 34, por exemplo, quando a gente está falando de mente, saúde mental, na página 34 ele diz assim: o subconsciente é como um aparelho de radioreceptor sem seletor de ondas. Recebe indistintamente todo e qualquer pensamento que vier, e como ele entra em sintonia e vai reconstruindo o organismo a todo instante,
todos os dias exatamente de acordo com as ondas do pensamento recebido. Portanto, o grande segredo para dominar nosso próprio corpo está no tipo de pensamento que iremos transmitir para o nosso subconsciente. Pensamentos de saúde, pensamentos de doença ou pensamentos de envelhecimento. Disso dependerá o nosso estado de saúde. A maioria dos membros da Seichonoye aparenta 10 a 15 anos menos do que a idade real e são muitos os que, mesmo passando dos 70, não envelhecem e continuam ativos como se estivessem no vigor dos anos. Isto prova que realmente a gravação dos pensamentos de saúde e de juventude no subconsciente evita o envelhecimento. Então a gente vê, né, as pessoas, eu mesmo, né, quando a pessoa fala, nossa, você não muda, você está sempre com a mesma cara. Eu não sei se as pessoas falam isso porque são educadas, né? Mas, e aí a gente encontra também outros grandes projetores da Seichonoye, que quando eles falam, a fulano tem 80 anos, falam, não é possível que tenha 80 anos. Justamente porque a prática da meditação Shinsokan, da leitura dos livros, e isso ocorre porque no livro ele continua dizendo que o corpo carnal é constantemente renovado. A mente é a força que rege o homem e que controla o metabolismo do corpo humano. Portanto, conservar sadia a mente é fundamental para manter a saúde do corpo. O metabolismo não é simples distribuição de novas moléculas e células para o local onde existam as velhas. Se assim fosse, o homem nunca cresceria e acabaria conservando a sua forma inicial. Se o corpo muda de forma, cresce, encolhe ou fica enrugado, é porque na ocasião da renovação muda a posição das novas células distribuídas. Então, essas novas células e moléculas não se aglutinam de qualquer maneira desordenadamente. Distribui-se obedecendo a determinada ordem. São, portanto, controladas por uma espécie de inteligência. Se nessa inteligência não forem introduzidos pensamentos de doença ou envelhecimento, o corpo carnal será sempre renovado saudavelmente. Então, achei muito interessante isso, né, que ele fala, justamente porque quando a mente ela antecede a matéria. É isso que é importante. A mente antecede a matéria, ou seja, nós somos seres espirituais. Isso que está aqui, que manifesta aparentemente como matéria, é o pensamento de Deus que vibrava, era algo de vibração, e alguém captou essa vibração e transformou isso em mesa, transformou em livro, em microfone, em óculos, para poder dar conforto ao homem. Então, nós somos os herdeiros, nós somos as pessoas que recebem essas vibrações espirituais do amor de Deus. Movido por essas tendências, aí então, às vezes, nós nos esquecemos de viver essa verdade que o homem é filho de Deus, e Senhor, eu sou o Senhor do meu destino, e nos deixamos influenciar. E por isso, então, que uma boa leitura, como você disse agora, uma excelente de uma leitura como os livros da Seichonoye, esse livro, Reconstruindo a Vida Humana, que eu disse agora, tem esse livro aqui, não sei se vai dar para focar aqui, né? Assim, ó, A Verdade e a Saúde, ele é maravilhoso, e ele tem um capítulo aqui que justamente ele vai falar, o capítulo 5, sobre causa e cura de doenças nervosas e mentais específicas. E fala um assunto bastante interessante, complexo, que a gente precisa estudar bem, mas é maravilhoso. E aí a mente vai relaxando, ou seja, aquilo que estava divagando e pensando negativamente, começa a ter um foco para um lado de luz, de tranquilidade, de harmonia, e isso vai refletindo na sua vibração, na mente subconsciente, vai refletindo nas células do seu organismo, vai refletir em todos os órgãos internos, e aí a saúde, a cura se manifesta e a pessoa vive de maneira vive relaxado. Vive relax saudável. Saudável, maravilhosa. Sim, claro. E, ó, pega a dica aí, ó. Quer ficar jovem, quer ficar aí, ó, sempre maravilhoso. Então, cuidar bem da mente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, isso vai fazer sempre a gente... Mente alegre. Mente alegre. O professor, ele diz assim que o que antecede tudo na vida... Por isso que no Shinsokan nós aprendemos que Deus é alegria, e uma das virtudes de Deus é a alegria. E a Seichonoye prega que Deus é alegria, né? Então ele diz que a mente alegre, ela é o primeiro passo para a realização da cura, para a realização da prosperidade, é ter mente alegre. Legal. Sobre alegria, eu acho que felicidade é algo que a gente está sempre buscando. E felicidade tem tudo a ver com isso, sabe? Por que a gente quer ser saudável? Por que a gente quer tudo, né? Porque a gente quer ser feliz, né? Acho que no fundo, todos queremos ser felizes.
Então, a felicidade, por ser algo que a gente busca, é algo que a gente estamos sempre buscando, né? Mas como nós podemos alcançá-la verdadeiramente? Porque muitas vezes o conceito de felicidade, ele é voltado, sabe, ao externo. Só que, na real, a verdade é que se nós fizermos isso, nós ficamos condicionados, né, a situações que não estão sob o nosso controle. Então, a verdadeira felicidade nasce da onde, então? Para que nós possamos aí dar os finalmente nesse nosso encontro de hoje. Isso dava um outro diálogo inteiro, né? Mas para a gente ir pro finalmente, a felicidade, gente, é clichê, mas é de dentro, né? É fato isso. Se a gente busca fora, né? Aí vem frustração, vem decepção, porque a gente está colocando fora. Se a gente está olhando para dentro, manifestando a nossa individualidade, manifestando a vida de Deus, manifestando a alegria, né? Você não depende das situações externas para se sentir feliz. Uhum. Né? Você é feliz. Não quer dizer que você não queira mais coisas, porque a vida é essa expansão. A gente quer, né? Quer crescer, quer conquistar, ok. Mas você se sente feliz aqui onde você está. Uhum. Né? Isso não quer dizer, gente, que às vezes a gente confunde, vou falar assim rapidamente, que a gente não passe por momentos de tristeza, né? Porque é natural. Uhum. Eu, ao observar a situação do outro, ou passar por uma situação, me entristecer com aquilo. E isso é aquilo que nos aproxima do outro. Né? A compaixão, esse desejo de remover a tristeza do outro, nasce quando eu sinto a tristeza do outro em mim. Então, não quer dizer que, olha, a felicidade é ficar plenamente feliz 24 horas por dia, num estado de euforia, né? Mas é sentir tudo isso. E, mesmo assim, voltar para o seu centro, né? Que é você, que é a sua natureza divina, e ficar bem. Né? Ficar bem. E ficar bem. Então, se não está bem, o estado natural é que esteja bem. Né? A gente é programado por Deus para estar bem, né? Para estar tudo no seu devido lugar. Isso é o estado natural. Então, a felicidade seria um estado natural do ser humano, né? De estar centrado, né? Quando eu falo centrado, gente, é na nossa própria natureza divina, na nossa individualidade, né? A nossa essência. Na nossa essência, isso mesmo. Legal. Obrigada. Aqui no livro A Verdade, volume 9, o professor ele diz assim, página 38, não sugestione seu subconsciente com ideias de fraqueza, velhice, pobreza, tristeza, desagrado ou medo. Numa pintura a óleo, apesar de ter esboçado a lápis um desenho perfeito, a imagem verdadeira na tela, aparecerá somente a tinta que foi aplicada sobre o esboço. O mesmo acontece com as sugestões dadas ao subconsciente. Ainda que a imagem verdadeira do homem seja de filho de Deus, se ele receber sugestões de males e doenças continuamente, aparecerá somente o estado doentio. É por isso que as pessoas que pensam constantemente estou doente, têm sempre alguma doença crônica e nunca se restabelecem. Quem estiver agora manifestando um estado físico não sadio, deve todos os dias, em determinado horário, fechar os olhos e mentalizar o seguinte: já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Deve, assim, apagar as más sugestões do passado, como se estivesse cobrindo com nova tinta o primeiro desenho. Isto irá mudar a direção do subconsciente e manifestar na pessoa a felicidade. E a felicidade, ela se manifesta, Marcos, no espírito de gratidão. A base da Seitione é a revelação divina da grande harmonia, que diz que aonde existe o sentimento de gratidão, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, ajusta-se cada um no seu respectivo lugar, não há dissensões, não há desarmonia, tudo vai estar bem. Então, o processo da felicidade é você desenvolver agora a sua capacidade de se emocionar com as coisas que a vida tem lhe dado agora. Com o seu corpo físico, com a situação onde você vive, o lar onde você vive, a condição de seu trabalho, o que você tem de material, e expressar profundo sentimento de gratidão. Quando você manifesta esse profundo sentimento de gratidão, a mente fica em harmonia, a mente em harmonia vai trazer saúde mental, vai trazer saúde física, vai trazer
aquilo que você deseja de modo natural na sua vida, e então eu acredito que o sentimento de gratidão, ele cura a alma. Nossa, que profundo, né? Que maravilhoso. E é isso, gente. E gratidão é o que faz com que nós possamos aí, então, curar a alma, alcançar aí a felicidade, né? Bom, infelizmente o nosso momento de hoje, né, tá se encerrando, né? Estamos aí encerrando o nosso programa Diálogos de hoje. Fica o convite a todos, né? Que todas as sextas-feiras temos aí às 20 horas o programa. Sempre saindo novidades. Acesse também os outros conteúdos do canal do YouTube da Seichonoye, que está sempre recheado de coisas boas. Gostaria de agradecer a presença desses maravilhosos, né, preletor José Maria Coelho. Muito obrigado, né? Muito obrigado aí. Pela participação. E cuidem-se muito, e vamos estar aí participando das atividades presenciais da Seichonoye, onde a gente pode receber aí diretamente do preletor que vai estar dando a palestra aí na sua associação local, na reunião de vizinhos, enfim, na regional doutrinária, orientação pessoal, um cuidado especial, e busque, né, uma reunião próxima de você para você conhecer mais e mais os ensinamentos da Seichonoye. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, preletora Fernanda Negrão Chaves Caeli. Muito obrigado aí, né? Obrigada, Marcos. Obrigada, preletor. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E é isso, né, gente? Vamos estudar, vamos ler, vamos praticar, assistir todas essas palestras que estão disponíveis e para as atividades presenciais, né? Que a gente vai mudando essa chavinha. Com certeza. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Então, assim encerramos, né, nosso encontro de hoje. Agradeço, né, a todos que nos acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhe, curta esse vídeo aqui com todos os seus amigos, para que todos sejam cada vez mais felizes também e mantenham aí a saúde mental, saúde física cada vez mais maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, viu, Marcos? Foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023, Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você.